O Sarau da Tainha é um movimento cultural que valoriza a produção literária, costumes e tradições da comunidade que vive em torno da pesca. O projeto existe há 3 anos e acontece uma vez ao mês em Balneário Camboriú. É no bairro da Barra que o sarau movimenta os moradores do local, estimulando pescadores a contarem suas histórias no microfone, revelando talentos e promovendo um momento cultural recheado de poesia, com direito a exposições, artesanato local e até caldo de peixe. Bom, os detalhes a gente confere agora no Viva Voz, que está no ar pela rádio e pela TV Univale. Hoje quem está comigo é o acadêmico de jornalismo, Joca Maia. Oi, Joca. Olá, Lisa, e boa tarde para você que acompanha o Viva Voz na Rádio Univale FM e também pela TV Univale. Você pode participar do nosso programa através das nossas redes sociais, no Instagram, @VivaVozUnivale, e também curtir nossa página no Facebook, facebook.com/VivaVozUnivale. Bom, nosso entrevistado de hoje é o Douglas Santos, que é um dos criadores do Sarau da Tainha. Obrigada pela presença, bem-vindo. Eu que agradeço. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, Lisa. Boa tarde, Joca. Boa tarde. Muito obrigado pelo convite. Bom, Douglas, o Sarau já chama atenção até pelo nome, enfim, mas é um evento que reúne diversas manifestações culturais, tudo envolvendo a pesca, não é? Isso. Agora, eu queria saber o que despertou o interesse de vocês para elaborar um projeto com esse enfoque. Tá. Eu acho que quando eu, a Débora e as pessoas que pensaram nesse projeto, quando a gente pensou em realizar um projeto cultural na região de Balneário Camboriú, eu acho que teve esse trabalho de pesquisa nosso para tentar entender um pouco qual que era a dinâmica daquela cidade, né? E a gente entende que hoje a cidade ela vive aí um movimento que se cria financeiramente por meio da especulação imobiliária e por conta do turismo. Então a gente quis ali tentar resgatar os costumes e as tradições da comunidade que viveu nessa cidade, ou que vive, ou que fez parte da construção da história dessa cidade. Então, diante dessas pesquisas, a gente viu que boa parte dos moradores da região de Balneário Camboriú iniciaram sua vida financeira por meio da pesca, e aí foi daí que a gente pensou, então, em homenagear essa tradição que é uma tradição cultural em todo o nosso litoral aí. Então foi desse jeito que a gente pensou em fazer uma homenagem para esses pescadores que foram parte da história da nossa cidade. Legal, Douglas. E o projeto começou em 2014 já com foco na comunidade do bairro da Barra, né, em Balneário Camboriú. Quais são as principais atividades desenvolvidas pelo Sarau da Tainha? Então, o Sarau ele começou em 2014. A primeira edição do evento em si foi no mês de setembro. O projeto ele começou a ser desenvolvido já no finalzinho de 2013 ali. Então, que envolveu um pouco dessa parte de pesquisa que eu comentei com vocês. Então, quando a gente viu que tinha essa questão da pesca muito forte ligada na comunidade da região da Barra, a gente teve então um trabalho de aproximação com esses moradores, de conhecer, de identificar quem eram esses personagens que moravam ali por esse bairro. E aí a gente teve esse mês então que a gente intitula aí como uma articulação comunitária mesmo para conhecer essas pessoas. Em setembro a gente fez a primeira edição do Sarau. No começo, tanto os convidados que a gente chamava para o evento, como a própria população que morava na Barra, ficava meio ressabido, desconfiado, não sabia se podia chegar, se não podia, então ficava muitas pessoas olhando de longe ali, tentando entender o que estava acontecendo. E aí eu acho que o trabalho da gente fazer esse evento mensalmente foi trazendo esse costume para as pessoas, elas foram começando a se acostumar com a ideia de ter um evento cultural ali mensalmente. E hoje a gente até brinca que tem uma certa disputa até para ir ao microfone e falar, ou recitar uma poesia, ou cantar uma música. O projeto ele acontece todo o primeiro sábado do mês. Desde setembro de 2014 até hoje ele foi realizado mensalmente. A gente fala que ele só não acontece em caso de chuva, porque o evento ele acontece na Praça do Pescador, no bairro da Barra. Então a gente fica ali
dependendo dessas intempéries do tempo aí. Mas sempre que possível, não chovendo, a gente está lá na praça no primeiro sábado do mês. Douglas, a gente sabe que você tem a Débora Boeira como parceira nesse projeto, né? A Débora, eu tenho que mencionar, que inclusive formada aqui no jornalismo da Univale, né? Isso mesmo. Só que a gente descobriu que você não é da região, né? Você vem de São Paulo, pelo que eu entendi. Eu venho de São Paulo. Em São Paulo, eu já desenvolvi alguns projetos culturais. A gente trabalhou por muito tempo em uma das regiões periféricas lá de São Paulo, que é o bairro do Jardim Ângela. Eu sou de lá, inclusive. E foi nesse bairro que a gente viu esse movimento cultural começar a transformar um pouco a realidade das pessoas que moravam ali. Então, tinha essa questão até o ano de 2012. Esse bairro, que é o bairro do Jardim Ângela, ele foi considerado um dos bairros mais perigosos do mundo. E a gente começou a perceber a mudança desse histórico de violência no bairro por meio dos movimentos culturais. O movimento hip-hop, que foi um movimento muito forte, a cultura hip-hop cresceu bastante lá, e isso ajudou a modificar um pouco esse ambiente. E junto a essa cultura, cresceu bastante essa história da poesia, até pelas pessoas que escreviam rap, que escreviam... Então essa questão da poesia começou a ficar mais latente, e foi daí que começaram a surgir os saraus nas periferias de São Paulo. Então a gente tem hoje diversos lá para São Paulo. Tem a Cooperifa, acho que a Cooperifa é um dos saraus que a gente pode citar assim, de grande renome. E quando esses projetos eles se iniciaram, eles trouxeram bastante essa questão de trazer a cultura local. Essa realidade de São Paulo, ela cresceu muito com essa questão do bairro ser um bairro dormitório. Porque as pessoas que moravam lá tinham que trabalhar, às vezes, no centro da cidade, levavam 2, 3 horas para chegar no serviço e eu mesmo para voltar para casa. E acabavam que não tinha uma opção de lazer ali, ou de entretenimento. Foram onde começou a surgir, então, esses saraus. Se não tinha um teatro, se não tinha uma casa de cultura, o sarau acontecia na praça, acontecia no bar, acontecia na rua. E então foi crescendo bastante essa questão de ocupar os espaços públicos. Quando a gente veio para Balneário, a gente chegou nessa realidade de pensar a cidade como uma cidade turística, de passeio, de prédios gigantescos na orla da praia. E a gente teve, então, sentiu essa necessidade de tentar resgatar um pouco da cultura local. Então, foi daí que surgiu essa ideia de fazer esse projeto para trazer esse resgate mesmo e de forçar que ele acontecesse num espaço público. Bacana. Essas são as bases bem interessantes. Agora, quais foram para você as principais descobertas quando você começou a pesquisar a comunidade local, a história de Balneário Camboriú? O que você acha que foi relevante, que entrou no projeto? Olha, eu acho que as coisas, por mais que a gente esteja em territórios diferentes, acho que as realidades, às vezes, elas se espelham bastante, assim. Então, essa questão que a gente falou de desenvolver um projeto numa comunidade que até então ainda não tinha acontecido alguns eventos culturais, ou o que seja, quando a gente começa a conversar com as pessoas, eu acho que hoje a grande necessidade de todos assim, é de ser ouvido, né? Então, a gente ter ali à disposição um microfone aberto mensalmente para a pessoa ir lá, falar o que ela quiser, para ela se declamar, para ela criticar, para ela cantar. Então, acho que essa é a principal descoberta, assim, e de ver coisas impressionantes, assim. Hoje a gente tem exemplos de pessoa que operou de cataratas, tinha dificuldade de enxergar, e pessoas que estavam voltando a ler pela primeira vez ali no sarau pós-operatório, assim. Que legal. De pessoas que já pediram a mão em casamento. Olha. Então, a gente já teve várias histórias. E acho que isso foi algo bacana, que a princípio você acha que a pessoa vai ficar envergonhada, e quando ela vai se ambientando, ela vai se soltando e fica à vontade para participar. Legal, e bem, o nome Sarau da Tainha é bem sugestivo. Inclusive, no sarau do próximo sábado vai ter também o famoso caldo de peixe, né? E Douglas, como você define esse prato gastronômico cultural? Qual a importância dele para esse evento? O sarau, ele tem essa questão de trabalhar com os sentidos, né? Então, a pessoa vai lá, ela ouve poesias, ela ouve as histórias do pescador. Nesse momento de histórias de pescador, a gente também faz uma projeção dessas histórias. Eu até comentei que, para essas histórias de pescadores, tem muitos pescadores que são tímidos. Então, tem vergonha de ir lá no microfone e contar a sua história. O que a gente conseguiu fazer para resolver um pouco essa questão
era de gravar em um outro ambiente, seja no barco de pesca ou na próprio rancho de pesca do pescador, gravar essa história com ele, fazer um registro audiovisual e projetar essa história durante as exibições do sarau. Então a pessoa, ela ouve a história, ela vê a história e trabalha o paladar ali tomando esse caldinho de peixe para sair do sarau com um gostinho do peixe. Então realmente é marcante. Eu imagino que seja uma atração especial aí. Isso. O pessoal vai para ainda tomar um caldinho. Esse caldo de peixe ele é servido gratuitamente também, então a ideia é que ele contemple todo mundo que está participando ali. Às vezes, pelo número de pessoas, não é todo mundo que consegue pegar, mas aí já é um motivo também para a pessoa voltar no próximo mês e participar. E já dá essa prévia, então. Sábado vai ter sarau. Sábado o que vai temos ter no sarau? Eu vou pegar uma colinha aqui, porque a programação é extensa. Bom, dia 2, próximo sábado, a partir das 19 horas. A gente vai ter uma intervenção poética em Casa de Ferreiro Espetos de Pau. Essa intervenção é com o poeta Rangue Ferreiro, que é daqui de Itajaí também, um poeta já bem conhecido aqui. Temos o lançamento do livro Sólido, que é do Ernesto Vente Filho. O Ernesto e o Rangue são um dos primeiros poetas que se arriscaram aí no nosso microfone lá. E para esse evento, a gente está fazendo um evento especial como um evento da casa, assim. Então, tanto o Rangue como o Ernesto que vai se apresentar são pessoas que já estão no sarau desde o início ali. E vai ter uma oficina de microcontos com o Adriano Salve também. Ele vai dar um pouquinho dessa orientação desse processo de fabricar um microconto e vai ter uma performance dele sobre esse tema. Junto às histórias do pescador, caldinho de peixe. Tudo aberto, a qualquer momento Tudo pode aparecer aberto. uma intervenção artística, é isso? Sempre bem-vinda. Ou seja, totalmente aberto ao público, quem quiser Totalmente chegar, aberto ao pode público. chegar. Tem essa programação que está pré-definida, mas durante todo o sarau a gente tem momentos de microfone aberto que é para a pessoa chegar lá e fazer o que ela bem entender. Legal. Muito bom. Gente, vamos para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta a conversar com o Douglas Santos, saber um pouco mais sobre o Sarau da Tainha. E o Viva Voz está de volta e hoje conversando com o Douglas Santos, um dos criadores do Sarau da Tainha. Bom, Douglas, a ideia de criar o sarau surgiu dessas experiências, né, que você contou de São Paulo. Mas o conceito de sarau, né, remete lá no Brasil, especialmente ao Brasil colonial, né? Uma coisa muito antiga e sempre com essa proposta, né, de reunir pessoas para se expressar artisticamente, enfim, né? Agora, como é que é o espírito dos saraus modernos, né? Como é que o Sarau da Tainha está lidando hoje com esse momento contemporâneo, né? O que há de novo, então, trazido pelo Sarau da Tainha? Bom, acho que as coisas não são verdadeiramente novas, acho que elas se reinventam, né? Essa questão dos saraus que tinha antigamente, acho que a grande coisa que a gente pode destacar nisso é que é um momento que a arte ela desce do palco. Isso é uma coisa que o Sérgio Vaz também, que é um dos idealizadores do Sarau da Cooperifa em São Paulo, que ele diz que é um momento em que a arte ela desce do palco e ela está ali ao alcance de todos que estão na plateia. Então não tem essa diferenciação entre artista e plateia. Quem está ali está no mesmo nível. Certo. Então essa questão da contemporaneidade, acho que o que a gente pode trazer disso são o uso dessas novas tecnologias para isso. Então, antigamente, tinha muita questão, a gente incentiva, claro, a questão do livro, da leitura, mas hoje muitas pessoas vão lá ler alguma coisa que escreveu, que estava escrevendo ali no celular, ou que pega de algum lugar e vai lá compartilhar isso com a gente. Então, fazer uso dessas novas ferramentas para resgatar uma cultura que até então não era tão popular, eu acho que isso é válido. Com certeza. Então não seria algo novo, seria uma reinvenção, quem sabe. Uma reedição. Né? E bem, no início do projeto vocês tinham o apoio da Lei de Incentivo à Cultura. E como vocês mantêm o Sarau da Tainha hoje? Vocês ainda recebem esse incentivo? Como é que funciona? Bom, então, o Sarau ele foi aprovado por essa Lei de Incentivo à Cultura em 2014. Pela proposta do projeto, era para acontecer 10 edições. Nós fizemos essas 10 edições e, ao final dessas 10 edições, a gente viu essa força que esse movimento tem e até para a gente mesmo, por coração, assim. Então, a gente decidiu continuar isso independentemente de edital. Então, de setembro de final de 2014, depois do término das 10 edições, até o mês de agosto desse ano, de 2017,
a gente estava fazendo ele independente de verba financeira. A gente conversava com os músicos, explicava qual era a situação do projeto e fazia isso. Hoje, graças a um outro edital que o projeto foi aprovado também, de apoio a eventos culturais, ele conseguiu se manter, vai se manter por mais um ano. Então, a gente tem uma parceria até março de 2018. Essas edições, elas são... Aí a gente consegue dar uma ajuda de custo para o músico que se apresenta. Legal. Conseguir investir em material de divulgação, essas coisas que é para ter um pouco mais alcance, assim, para quem possa conhecer o projeto. Mas a ideia nossa é de fazer pelo coração mesmo, com edital, sem edital, com verba, sem verba, a gente vai estar lá. Mas legal. É bem importante, mas é sempre bom valorizar quem está profissionalmente envolvido. Então, com certeza, correto com certeza. Receber apoios, né? A gente deu uma olhada lá na página de vocês no Facebook e vimos que tem materiais personalizados, canequinhas e tal. Isso surgiu como? Tá à venda? Isso também colabora para a manutenção do projeto? Sim, então. Quando a gente ficou esse período, então, sem os editais, a gente começou a pensar soluções até para valorizar a apresentação artística que ocorre mensalmente, né? A gente estava pensando, todas as apresentações culturais que tem no projeto, a gente preza para que seja uma apresentação autoral. Então, os músicos que vão se apresentar lá, eles têm ali a oportunidade deles de mostrar o trabalho autoral deles. E a gente quer valorizar esse trabalho autoral também, porque são horas de dedicação. Então, essa questão das vendas, seja da canequinha para a pessoa ir lá tomar o caldo de peixe, é uma coisa para a gente reduzir a questão do lixo também, porque em todo evento a gente ficar gerando copo descartável para distribuir o caldo, a gente gera um lixo. Com essa caneca, diminui essa questão. E as camisetas que a gente vende também no sarau, para ajudar um pouco essa questão de remunerar, que seja pelo menos o transporte do músico que vai lá se apresentar. E aí que futuramente, quem sabe, crescendo isso por porção, a gente consegue pensar em outras coisas. Não, é bacana, né? Colocar isso publicamente para as pessoas entenderem a importância de estar lá contribuindo de alguma maneira, que é fomentar essa cultura, né? E às vezes as pessoas que, quando chega a ver o evento lindo acontecendo, montado, tudo bonitinho, não entende um pouco o processo que tem antes, que é convencer o artista, que é montar a estrutura em si. A Débora, que é a responsável por fazer o caldo, sexta-feira à noite ela tá lá com a panela, descascando e tirando espinha de peixe para preparar o caldo para o dia seguinte. E isso tudo não tá ali no evento na hora, né? O evento ele acontece, mas tem esse bastidor antes. Com certeza. Legal. E aproveitando que você falou de tudo isso, né? Que tem um pouco faz uma coisa, outro faz outra. Quantas pessoas no geral estão envolvidas nesse projeto? Olha, tem muita gente envolvida, assim. Mais diretamente com a produção do evento, nós temos cerca ali de 6 pessoas. Essas pessoas que participam do evento, a gente criou um coletivo. Esse coletivo é chamado Peixaria Cultural, que são pessoas que estão ligadas mais diretamente à organização do evento e que ali mensalmente já se propõem a ajudar na divulgação, indicar um músico, ajudar na montagem e desmontagem da estrutura em todo evento. Então, essa galera que é responsável por realizar o evento hoje. Muito bom. Agora, nós vimos que vocês fizeram agora uma edição especial, né? Que é esse arrasto do verão. Né? Legal, que vocês estão usando todos os termos da pesca e tal, né? Mas explica como é que vai ser essa programação, porque eu acho que vão ser mais edições, é isso, do sarau? Isso, A proposta do evento é ela acontecer uma vez por mês. Como eu disse no bloco anterior, que tem essa questão da gente estar numa praça e ela é aberta, os últimos 2 meses, outubro e novembro, calhou de chover no primeiro sábado do mês. E aí ficou difícil da gente conseguir conciliar de novo a agenda de todo mundo que tinha se programado para se apresentar lá. E tivemos que cancelar essas 2 edições. Por conta desse cancelamento, a gente achou justo fazer 2 edições especiais em dezembro e mais 2 edições especiais em janeiro. Que aí compensariam esses 2 meses que a gente ficou longe de todo mundo lá. Então, você sabe as datas? Sei, já passo já. Bom, são 2 finais de semana. Dia 2 de dezembro, depois o próximo sábado, dia 9, e em janeiro, dia 6 e dia 13. E como a gente já falou, esse projeto ele é desenvolvido no bairro da Barra. Mas existe algum motivo especial por trás dessa escolha, de ter escolhido esse bairro em específico? Onde exatamente os saraus acontecem? Sim, existe um motivo especial por a gente ter escolhido isso. O bairro da Barra, ele é um bairro que, hoje em dia, ele ainda é um dos únicos bairros ali que se sustentam financeiramente pela pesca.
Então, a gente indo para Balneário, vocês entrando no bairro da Barra, vocês já vão perceber que tem muitas embarcações de camarão, de pesca Claro. de outros peixes. Então, pensando que a gente fosse fazer um projeto para homenagear os pescadores, nada mais justo do que a gente realizar um projeto onde essa cultura ainda é latente. E o evento ele acontece, então, no bairro da Barra, na Praça do Pescador. A praça que acontece o evento é a Praça do Pescador. Que é o núcleo histórico, né? Isso. De Balneário Camboriú, né, Douglas? Legal. Agora, eu queria que você explicasse um pouquinho mais dessas atrações, então, que vão acontecer neste sábado, agora dia 2, né? E você falou dessa intervenção poética, né? Em Casa de Ferreiro, Isso. Espetos de Pau. Dá para explicar um pouco melhor isso? Posso explicar. Essa apresentação do Hang é uma apresentação que tem até um pouco a ver com o que a gente estava falando agora dessa modernidade que trouxe para os saraus. É uma performance poética, só que para essa performance poética ele usa elementos ali do audiovisual. Então tem um DJ que acompanha ele, que vai fazendo alguns efeitos ao longo da apresentação, da declamação que ele faz. Legal. Tem uma performance teatral. E junto a isso, enquanto ele está fazendo essa performance, são criadas projeções, ora nele, ora no fundo da apresentação que ele faz. Então, tem toda essa questão meio multimídia aí nessa apresentação. Acho que isso que chama bastante atenção. Bem, Douglas, e agora falando de você, o que você presenciou nesses tempos de sarau que você viu que foi marcante, assim, coisas espontâneas, o que marcou para você em todo esse tempo de sarau? Olha, foram diversas situações assim que aconteceram ao longo desses 2 anos, mas acho que uma que ficou marcado para mim assim, e que eu posso citar aqui agora, quando a gente pensou em fazer esse projeto, a gente tinha um momento do projeto que tinha esses contos e causos dos pescadores. Nossa intenção lá no começo é que quando a gente começasse o projeto, que o pescador fosse lá e contasse a história, e aquelas histórias que a gente já conhece. E não foi bem assim que aconteceu, né? Quando a gente começou as edições, a gente tem toda essa questão da timidez, às vezes até do pescador em si, de ser mais contido, mais fechado. Então, era ilusão nossa achar que a gente ia ligar um microfone ali e chover de pescador contando história. Tem um trabalho de convencimento. E de um ano para cá, na edição até de aniversário do sarau do primeiro ano, de setembro do ano passado, a gente, como sempre, fazendo o sarau e tal, a gente fez a projeção de uma das histórias de pescador. Quando a gente terminou, veio um senhor que estava sentado desde o começo do sarau assistindo, ele não fez nada, ele ficou o tempo inteiro observando o sarau. A gente acabou a projeção, aí ele veio devagarinho, daquele jeitinho dele, pegou o microfone e falou: posso contar uma história? Claro que pode. Aí nessa hora o olho brilhou, né? Eu falei: claro que pode. E aí ele contou a história dele, foi super divertido. É o Mauro, o pescador Mauro, mora lá na Barra. E hoje ele virou um frequentador assíduo assim do sarau. Os dias que não tem, que a gente tá passando às vezes pela rua para ir no mercado, fazer qualquer coisa, ele: pô, esse sábado não teve, hein? Então todo sarau a gente até brinca que ele é a figurinha nossa carimbada lá. Todo sarau ele tá com uma história dele de pescador para contar. Então a gente já tem o nosso pescador residente. Bacana. O Douglas, porque com certeza vocês tiveram que ganhar a confiança dessas pessoas, né? Com certeza. Para que elas abrissem suas vidas, assim, publicamente. Não é um trabalho tão simples, né? Então, a gente tem os nossos sonhos, né? Então, mas para se conquistar esse sonho tem um trabalhinho aí que leva um tempo. E esse tempo vocês estão se mantendo lá. Por Com isso certeza. que eu acho que a coisa agora está funcionando melhor, talvez, né? Isso é bem bacana. Hoje a gente anda pelas ruas do bairro ali, todo mundo: o pessoal do sarau, o pessoal do sarau. Hoje já pergunta se vai ter sarau. Às vezes a gente vai em açougue, mercado, farmácia, todo mundo já está perguntando se vai ter, se não vai ter. Que bacana. Então isso é bem legal, que a gente vê que a população ali meio que abraçou o projeto, né? Hoje em dia eles já fazem parte de tudo aquilo que acontece ali. E turista? Turista também é atraído? Vocês percebem outras pessoas ali que são atraídas pela movimentação de vocês? Olha, por ser uma praça, tem uma grande circulação de público, assim. E agora com a inauguração daquela passarela, a travessia principal que liga a Barra Sul de Balneário Camboriú ao bairro da Barra é feito por essa passarela. Então, a Barra Sul é o lugar onde os turistas se concentram. Às vezes, vêm os curiosos para saber, conhecer o outro lado da cidade, acabam descendo ali na praça e ficando. E aí é uma das coisas que a gente acha até para
para encurtar essa distância do turista que às vezes vem de outros estados, são as redes sociais, né? Ah, legal. Acho que uma coisa legal até para destacar que eu não falei nessa entrevista é que, se preocupando com isso, com essa preocupação que a gente teve de conseguir alcançar essas pessoas que conheceram o Sarau por um motivo e que hoje não tem mais a oportunidade de frequentar ele mensalmente, a partir dessa edição agora de sábado, a gente já vai iniciar as transmissões ao vivo via as redes sociais. Ah, que bacana. Então é um jeito também da gente conseguir alcançar essas pessoas que já passaram e que hoje não participam tão ativamente. Legal. Douglas, estamos finalizando o programa. Deixa o seu convite para o pessoal que está ouvindo a gente. Bom, gente, sábado, bairro da Barra, Praça do Pescador, a partir das 19 horas, Sarau da Tainha. Chega lá, leva a sua cadeira de praia, que é algo que a gente sempre legal. instiga as pessoas a levarem. Leva a sua cadeirinha de praia, a sua bebida, algo para comer. Senta lá e vamos conversar, bater papo, ouvir música e falar sobre poesia. Muito bom. Este aí foi então o Douglas Santos, que é um dos criadores do Sarau da Tainha. E a gente agradece a tua participação, Douglas. Eu que agradeço. Muito obrigado para você também que acompanhou o Viva Voz até agora e não perca as próximas edições. Até mais.